Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Não vou ler o capítulo todo, ainda que vale a pena você manter aí a Bíblia aberta ou acessada, a fim de acompanhar outros versículos que vou fazer menção ao longo da mensagem, além desses que lerei no início. Eu vou ler então a partir do verso 16. Desculpa, a partir do verso 15. Então Jesus lhes diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Deus bendito, tua palavra está diante de nós. E a minha oração é que o Senhor ilumine o nosso pensamento, que o teu Santo Espírito nos dê compreensão, e que esta palavra se torne viva e eficaz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, certamente, já temos lido e feito menção dele durante muito tempo, principalmente quando nós estamos reunidos, como hoje, diante da celebração da ceia do Senhor que faremos a seguir neste culto. Ele descreve este momento de Jesus reunido com seus discípulos. Cada evangelista destaca algo muito interessante, que inclusive vale a pena você ler todos os evangelistas, os 4, e ver como eles descreveram e observaram detalhes desse último encontro de Jesus com seus discípulos, especialmente quando eles estavam se preparando para celebrar a Páscoa. E é a partir desse texto, crendo que de fato o Espírito Santo há de nos iluminar e nos dar compreensão, baseado até, como já foi dito aqui, nesse tema que nós estamos adotando para a igreja no próximo ano, é observar esta ceia, chamando a ceia dos novos horizontes. E de fato que os nossos olhos se abram para esses novos horizontes. E um deles, esse novo horizonte, tem a ver com os planos de Deus. E aí eu chamo a sua atenção para esse detalhe que o texto já fez menção, mas que se você ler um pouquinho antes, vai perceber que eles estavam reunidos em torno da celebração da Páscoa. No verso 15 que eu li: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Então já havia ali uma grande expectativa do Senhor Jesus de celebrar aquela Páscoa, aquele momento tão significativo que até hoje é para o povo judeu, o povo de Israel. Essa celebração que os fazia lembrar da manifestação de Deus na libertação deste povo há tantos anos atrás, lá da escravidão do Egito, como Deus se manifestou de maneira poderosa, como Deus sustentou este povo ao longo de toda a caminhada pelo deserto, ainda que às vezes rebelde, às vezes desobediente, mas Deus tinha todo um plano, todo um propósito, desde que libertou aquele povo, aliás, desde que chamou Abraão, e a partir de Abraão se tornaria então essa grande nação chamada o povo de Israel. Então Deus estava, ou os discípulos de Jesus estavam ali celebrando algo que Deus já havia feito. Estavam celebrando algo que
aquele povo poderia se lembrar e adorar a Deus, glorificar a Deus por algo que Deus já havia feito. E isso para nós, meus irmãos, já é um grande ponto de reflexão. E quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos de fato lembrando de algo que Jesus já fez. Nós estamos lembrando de algo que já estava no plano divino, antes mesmo da criação, ao enviar Jesus Cristo a este mundo, e aqui não só iniciar a sua igreja, mas executar o plano divino da salvação da humanidade. Este é, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma possibilidade de equívoco, o grande plano de Deus para a salvação da humanidade era através da morte de Jesus. A sua morte e sua ressurreição, que foi um fato histórico, mas que hoje se torna realidade para nós também, a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, a partir do momento que nós entendemos este plano divino de salvação, onde Jesus morre, paga o preço do nosso pecado para nos tirar da condenação eterna e nos dá a salvação, nos dá a condição de filhos de Deus, discípulos de Jesus e tudo que está envolvido neste ato de fé, de entrega de vida ao Senhor. Então nós temos aqui uma celebração daquilo que Deus já fez. Nós temos uma celebração daquilo que Deus já mostrou através do seu amor, da sua graça. E por isso também é motivo de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Ainda que a gente celebre a morte de Jesus, mas quando nós celebramos a morte, estamos também olhando para o que depois aconteceria também após a sua morte, que era a sua ressurreição. É aí que a gente entra nesse novo horizonte em relação aos planos de Deus. Porque no verso 20, que eu li também para os irmãos, ele faz menção ao cálice, quando distribui primeiro o pão e depois o cálice. E Jesus afirma para os seus discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então preste bem atenção, Jesus estava ali reunido com seus discípulos, celebrando a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa da libertação, algo que Deus já havia feito. Mas ele estava também, e a partir desta celebração, estabelece ali algo que Deus estava fazendo e completaria exatamente através da sua morte e da sua ressurreição, que é a nova aliança. Ao longo da história, não só do povo de Israel, mas desde que o mundo é mundo, e a Bíblia nos ajuda nessa compreensão, Deus veio fazendo alianças. Desde Adão, Noé, Abraão e assim por diante. Agora, Jesus pega emprestado, nós podemos usar esse termo, aquela celebração de Páscoa, aquilo que Deus já havia feito, e faz com que aqueles discípulos olhem para novos horizontes. Ou seja, daquilo que Deus ainda iria fazer. Que era celebrar, que era firmar, confirmar essa nova aliança que estava sendo feita através do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nesta noite, quando nos reunimos em culto, nos reunimos em celebração da ceia, devemos sim celebrar aquilo que Deus já fez, mas também abrir os nossos olhos para os novos horizontes daquilo que o Senhor ainda pode fazer e há de fazer na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, por que não dizer no mundo inteiro através da sua igreja. Que nesta noite a gente possa abrir os nossos olhos desse ponto de vista espiritual e procurar enxergar aquilo que Deus pode estar revelando a você mesmo. E aí esses novos horizontes na sua vida pessoal pode estar relacionado àquilo que faz parte da sua vida pessoal, da sua vida relacional, da sua vida profissional, enfim, tudo que envolve a sua vida, Deus está interessado e Deus tem planos, Deus tem novos horizontes para ela.
Assim como nós cremos que Deus tem planos, novos horizontes em relação às nossas famílias, assim como eu creio firmemente que Deus tem novos planos, novos horizontes para esta igreja, para a nossa igreja, ou melhor, para a igreja de Jesus, que a gente chama de nossa, porque somos a família de Deus. E nós devemos estar atentos àquilo que de fato Deus já está preparando e há de revelar no tempo devido, assim como aconteceu em relação à nova aliança baseada na morte e ressurreição de Jesus. Portanto, ao celebrarmos esta ceia, vamos também celebrar aquilo que Deus já fez. E terminamos o ano, já falamos isso aqui em outras mensagens, foi um ano difícil, foi um ano complexo, mas quantas maravilhas Deus também já fez. E agora, diante de um novo ano, crendo que de fato há novos horizontes que Deus está abrindo diante de nós. Precisamos desses novos horizontes na nossa vida pessoal e da nossa igreja. Mas é importante a gente perceber que há novos horizontes aqui dentro desse contexto da ceia, quanto à condição espiritual. Vamos pensar em relação a esses discípulos. Que privilégio tiveram esses discípulos, não é verdade, irmãos? Esse chamado pessoal, esse convívio diário com Jesus, a oportunidade que eles tiveram de ouvir do próprio Jesus aquilo que a gente lê nas Escrituras Sagradas, ou seja, os seus ensinamentos, o privilégio que esses discípulos tiveram de ver as manifestações, os milagres de Jesus, aquilo que também a gente lê e fica maravilhado, eles presenciaram, eles fizeram parte. Que privilégio, não é verdade, irmãos? Por si só, essas motivações, essa convivência com Jesus, poderia ter dado àqueles discípulos tudo que eles precisavam para ter uma vida, de discípulo, de cristão, dentro do nosso vocabulário hoje, irrepreensível, não é verdade, irmãos? Mas a gente sabe também que essa não foi a grande realidade de todos os discípulos, não só desses 12, como de tantos quantos na época que se diziam seguidores de Jesus, continuaram como seus seguidores. E eu quero destacar para você uma palavra apenas, um princípio extremamente importante para que, mesmo para nós, que não experimentamos todo aquele privilégio desse convívio com Jesus, de tudo que Ele fez, ensinou, de tanta realidade, mas daquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus, nos mantermos fiéis ao Senhor, como discípulos do Senhor Jesus. E esta palavra é vigilância. Se não vejamos, quando eles já estavam se preparando para essa celebração da Páscoa, e aí o capítulo 22 de Lucas que eu li, se você ler logo no início, você vai perceber que há ali já a descrição de toda uma conspiração entre Judas e os principais religiosos da época para que traíssem a Jesus. E o texto vai dizer com toda clareza que Satanás conseguiu uma brecha, que Satanás conseguiu uma falta de vigilância de Judas e entrou no seu coração. E se você conhece a história, sabe o estrago que Satanás fez na vida de Judas. Volta o pensamento junto comigo. Era um discípulo de Jesus, era alguém que ouviu, alguém que conviveu, alguém que viu os milagres, alguém que experimentou tudo que os outros discípulos experimentaram, mas nos parece, por dedução, entre outras coisas, que faltou para Judas, o que às vezes falta para muitos de nós como discípulos de Jesus, que é a vigilância em relação aos ataques e às armadilhas que Satanás prepara. Se nós temos na própria experiência de Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem nós não acreditamos que poderia pecar,
Mas se Satanás tem uma investida em relação ao próprio Senhor, como não teria em relação aos seus discípulos e a nós, consequentemente, como seus discípulos também? O que nos falta, meus irmãos, e eu quero deixar essa palavra de alerta para você, é vigilância. A Bíblia diz que o diabo, até mesmo quando tentou a Jesus, não desistiu de Jesus. Se você ler o que Mateus fala a respeito desse momento da tentação de Jesus, você vai ver que diz que o diabo o deixou Jesus até momento oportuno. Ou seja, Satanás saiu de cena, como que se estivesse preparando uma outra armadilha, preparando outros argumentos para tentar Jesus. Por isso, meus irmãos, e esta foi a palavra de Jesus para os seus discípulos, que eles estivessem vigilantes. E eu e você precisamos estar vigilantes diante das ações de Satanás, em relação aos ataques diretos, em relação às armadilhas que ele prepara. Se nós estivermos com essa vigilância, acredito, meus irmãos, como diz a Bíblia, essa resistência o diabo fugirá de nós. Ele não vai parar de tentar, ele não vai parar de criar armadilhas, mas vai nos dar resistência suficiente para rejeitarmos toda e qualquer armadilha de Satanás. A vigilância é em relação aos ataques e armadilhas, e o que a gente percebe na história desse discípulo, que Judas se descuidou, abriu a guarda, deixou uma brecha, seja o que for que você possa imaginar, e o diabo ali conseguiu tentar, e aí com esse descuido, ele se afasta. Inclusive, se você ler no Evangelho de João, vai perceber que esse discípulo, ele sai no meio da ceia, ele não fica, ele toma apenas o pão, antes do cálice ele se retira daquela comunhão, daquela reunião, daquela celebração da Páscoa, e que em seguida seria a celebração, a confirmação da nova aliança. Ele se afastou dali. E veja se não é isso que Satanás quer, nos afastar da comunhão dos irmãos, nos afastar da comunhão de Deus, nos afastar da sua palavra, da oração, de uma vida de santidade, compromisso com Deus. Portanto, meu irmão, você precisa estar vigilante, porque eu afirmo para você com toda certeza, que desde o primeiro dia do ano de 2022 até o último dia e último minuto, Satanás vai tentar você com armadilhas e ataques, e depende muito da sua vigilância. Infelizmente, Judas se descuidou, Judas se afastou, e acabou que Judas se enforcou. Mas é preciso ter vigilância também em relação à nossa própria natureza pecaminosa. Olha que fato inusitado, ainda que já conhecido, se você já está acostumado com esse momento, essa leitura, no verso 24, aí do capítulo 22 mesmo. Surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Pronto. Não precisou nem de armadilha e ataque de Satanás. Faltou agora um pouco de vigilância deles em relação à própria natureza pecaminosa, natural deles, e que a Bíblia diz que nós a temos. Essa natureza que nos empurra, como empurrou aqueles discípulos, para o orgulho, para a vaidade, para aquelas coisas que nós simplesmente valorizamos no ponto de vista natural. Eles agora estavam preocupados quem era o mais importante entre eles. Isso acabou causando muitos problemas no meio daquele colegiado de discípulos. E essa falta de vigilância, meus irmãos, faz com que de fato a gente não perceba, não cuide, não vigie em relação a esses desejos naturais da nossa carne, e que o apóstolo Paulo escreve que nós devemos lutar contra eles o tempo todo. E quando nós deixamos essa vigilância de lado, quando nós descuidamos,
A nossa natureza humana, pecaminosa, vai sobressair, nós não temos dúvida disso. É por isso que mesmo dentro daqueles discípulos de Jesus, é por isso que mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, às vezes nós enfrentamos os problemas e as dificuldades. Veja se isso não é verdade dentro da sua própria família. Veja se isso não é verdade dentro dos seus próprios relacionamentos sociais, profissionais. Muitos dos nossos conflitos, se não todos, são frutos da nossa natureza humana, e porque nós não vigiamos, eles acabam sobressaindo e trazendo dificuldades, problemas, como aqueles discípulos estavam enfrentando. Eles estavam tão preocupados com o reconhecimento humano do próprio Jesus, que se esqueceram, e você vai ler adiante os versos 29 e 30, como que Jesus diz que, olha, por que vocês estão preocupados com isso? Isso é coisa da natureza humana, dos reis desse mundo. Com vocês tem que ser diferente. E dá a eles uma notícia que, quem sabe, pelo menos nessa área, os fez acalmar e sossegar. Olha o que diz esse texto. Eu lhes designei um reino, assim como meu Pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Há um mistério nisso aqui. Mas o que Jesus estava dizendo para eles: vocês estão preocupados com a importância humana, com as vaidades humanas, com o orgulho, quando o que Deus tem preparado para vocês é imensamente maior do que isso. Por isso, meus irmãos, nós temos que vigiar em relação à nossa natureza humana pecaminosa e que quer nos levar para essas vaidades que só causam problemas e dificuldades entre nós. Por isso nós estamos diante, meus irmãos, de novos horizontes em relação à nossa vida espiritual. Onde você quer chegar? O que você vislumbra? Você é um discípulo de Jesus? Você está nessa caminhada? Você pode parar e celebrar e entender e reconhecer aquilo que Deus já fez, reconhecer aquilo que Deus ainda há de fazer, os planos dele para a sua vida e para a nossa igreja. Você pode perceber que há novos horizontes em relação à nossa vida espiritual, mas que depende de extrema vigilância para que haja crescimento, amadurecimento, para que a gente possa enxergar as coisas novas de Deus. Mas o diabo não vai sossegar, e a nossa natureza pecaminosa vai querer nos trair em algum momento. Mas deixe-me compartilhar mais uma perspectiva desse novo horizonte em relação à nossa comunhão. No verso 28, Jesus disse para os seus discípulos: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Aquela reunião foi fantástica, meus irmãos, que a gente vai lendo os detalhes. Por isso que eu lhe disse, leia os outros evangelhos, você vai ver também todos os detalhes envolvidos aqui, desafios, revelações. E agora Jesus faz uma afirmação extremamente significativa. Olha, eu estou feliz de estar com vocês, não só pela celebração daquilo que Deus já fez, não só pelo desafio espiritual, mas porque vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Um nível de comunhão, um nível de perspectiva de ajuda mútua, de companheirismo, onde o próprio Jesus se tornou ali como um dos discípulos,
Aliás, Jesus deixou essa lição quando eles estavam preocupados quem era o maior. Aí Jesus, então, tá bom, vem cá, me dá aqui uma toalha e me dá a bacia, e vocês vão ver quem é o maior, né? Quem é o mais importante. E ali Jesus dá a grande lição de humildade, de servo para aqueles discípulos. Mas agora ele está dizendo: vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Se você participou do culto hoje pela manhã, viu? O pastor Bimael trouxe uma mensagem extremamente significativa, importante, sobre a unidade, sobre a comunhão da igreja. E aqui Jesus está falando exatamente sobre isso. Essa unidade, essa comunhão, esse compartilhar da vida uns com os outros, que nos ajudamos mutuamente, onde, diante das provações, tentações, sofrimentos, adversidades, nós nos unimos, nós nos ajudamos, nós compartilhamos. Igreja, meus irmãos, tem que ser isso. Não é à toa que nós somos identificados na Bíblia como a família de Deus. Não é à toa que nós somos chamados e somos desafiados a um relacionamento de irmãos, para que a gente compartilhe com o outro. Como a Bíblia diz, as alegrias também, não são só as tristezas e os problemas, mas as alegrias, mas acima de tudo, esses momentos difíceis, estar ao lado do nosso irmão em todos os momentos, como Jesus disse para os seus discípulos: vocês têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Você já não sentiu falta aí, talvez, em algum momento da sua vida, de algum irmão ao seu lado? Outros irmãos podem ter sentido exatamente o que você sentiu, precisando de alguém ao lado dele, para ajudá-lo, para fortalecê-lo, para encorajá-lo. E isso, meus irmãos, nós precisamos ter perspectivas novas, e de entendermos as nossas diferenças, e entendermos que mesmo como uma família de Deus, nós vamos ter os nossos problemas, mas vamos permanecer juntos, um ao lado do outro, fortalecendo um ao outro. Deixa eu lhe mostrar algo fantástico, que Tiago, apóstolo, também escreve na sua carta, capítulo 4, no verso 16, ele diz o seguinte: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ele está num contexto muito interessante, mas o que Tiago está escrevendo aqui, meus irmãos, dentro desse princípio de unidade, de comunhão, de compartilhar a vida, as dificuldades, as provações, ele fala de uma confissão mútua de pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Ou seja, meus irmãos, preste bem atenção, até mesmo as falhas, os pecados dos nossos irmãos devem ser combustível para as nossas fofocas. Até mesmo os pecados dos nossos irmãos têm que ser combustível para as nossas orações e, consequentemente, para a cura. Mas corremos o risco de julgar o irmão, de condenar o irmão, de massacrar o irmão que já está numa luta espiritual tremenda. E a Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Que coisa extraordinária, irmãos. Aonde que a gente encontra isso, se não em Deus? Se não numa comunidade onde precisamos compartilhar a vida de tal maneira que, mesmo que o nosso irmão esteja errado, ele precisa, e eu diria que nesse aspecto mais ainda, ele precisa da nossa ajuda e do nosso companheirismo. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês têm estado ao meu lado todo esse tempo, e por isso nós vamos celebrar juntos. Portanto, meus irmãos,
que nós temos diante de nós são novos horizontes. Novos horizontes aonde a gente já percebeu e vai fazer isso ao longo do ano, saber aquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda há de fazer. Eles estavam na celebração da Páscoa, agora Jesus celebra a ceia, uma nova aliança, algo novo que Deus estava fazendo. E faria ainda muito mais quando institui a sua igreja e assim por diante. É um novo horizonte quanto a essa condição espiritual. E grave esta palavra no seu coração e na sua mente: vigilância. 24 horas e mais 1 minuto por dia. Porque Satanás não vai desistir de desviar você do caminho do Senhor. Vigilância em relação à sua natureza humana, pecaminosa, que quer nos fazer viver de vaidades, de orgulhos humanos naturais. Novos horizontes em relação à nossa comunhão, nossa unidade, a sermos de fato esta igreja, como já fiz menção e pastor Bimael falou de maneira tão especial hoje de manhã, a igreja do Senhor Jesus numa unidade. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe neste propósito e olhar, Deus tem novos horizontes para nós, que Ele nos abençoe.